Olá, meu nome é Luan Renato Rodrigues Teles, eu fui bolsista de pesquisa do grupo de pesquisa Imagens Políticas no Carnaval das Escolas de Samba, sob orientação da professora Fátima Costa de Lima, e a minha pesquisa é sobre teatro documentário como registro de narrativas de pessoas negras. O que é teatro documentário? Desde o seu surgimento lá na Grécia Antiga, o teatro ele recebe várias ramificações, tais como teatro contemporâneo, pós-moderno, teatro de animações, e o teatro documentário ele é uma dessas ramificações. Segundo Marcelo Soler, a principal característica do teatro documentário é a não ficção, porque o teatro documentário ele é baseado em fatos, em acontecimentos reais, e não se cria uma ficção sobre esses fatos, só se organiza eles em uma narrativa. E o teatro documentário ele é baseado em fontes históricas primárias, que são fontes originais dos acontecimentos. Um exemplo de fonte histórica primária é o Diário de Anne Frank. Davi Giordano ele divide o histórico do teatro documentário em 4 fases. A primeira fase aconteceu no início do século XX com o Piscator e as peças de agitprop, que são peças militantes de caráter didático, ou seja, com a intenção de provocar o público politicamente. A segunda fase aconteceu nos anos 30 e 40, ainda com as peças de agitprop, só que agora financiadas pelo Estado Soviético, e com o Living Newspaper, que fazia a mesma coisa nos Estados Unidos. A terceira fase aconteceu nos anos 50 e 60, com o Peter Weiss e o conceito de docudrama, que eu vou falar mais pra frente. E um exemplo de peça é a peça do Peter Brook, Us. E na quarta fase, nos anos 70 e 80, a gente já tem um exemplo brasileiro que é Augusto Boal, com as peças do Arena. A Arena conta Zumbi, a Arena conta Tiradentes, e o Teatro do Oprimido, que já tem umas características do teatro documentário em si. Esse termo teatro documentário é muito recente, e é um pouco complicado de encontrar publicações que falem diretamente sobre teatro documentário. Mas o Gary Fisher publicou um livro sobre teatro documentário, e nesse livro ele diz que é possível encontrar em outras publicações o teatro documentário com outros nomes, que são, por exemplo, o teatro da não ficção, teatro de jornalismo, documento cênico, teatro de reportagem, da vida, dos fatos, peça de história contemporânea, teatro da experiência, teatro vivencial, teatro documental. Todos esses termos são sinônimos do teatro documentário. E esse termo docudrama, apesar do Peter Weiss ter usado lá na terceira fase para se referir ao termo que ele estava, para se referir ao teatro que ele estava fazendo na época, que era teatro documentário, hoje em dia a gente já não usa mais esse termo para se referir a teatro documentário, porque esse termo foi apropriado pela TV muito, pelos programas de documentário da TV. Então hoje docudrama é um termo associado à TV e não ao teatro. E o drama histórico, algumas pessoas confundem com teatro documentário, só que os dois são coisas bem diferentes, porque o drama histórico, ele tem um caráter aristotélico e, além disso, ele é baseado em fontes históricas secundárias, que são sínteses ou interpretações das fontes históricas primárias. Agora, se aproximando mais da minha pesquisa, a minha pesquisa caminha junto com o espetáculo Poeira, que foi um espetáculo de teatro documentário que eu criei durante a disciplina de Interpretação 4, em 2018. A disciplina foi ministrada pela professora Maria Brígida de Miranda. Na primeira cena do espetáculo eu conto a história da minha avó, que é uma mulher preta que queria ter se tornado cantora, mas o pai dela, que era cantor, não deixou ela realizar esse sonho. Nessa cena, a fonte histórica primária que eu usei foi a minha avó, foram os relatos dela. E eu conto essa história da minha avó para fazer referência a todas as mulheres negras que têm as suas vozes caladas por diversos motivos na nossa sociedade. E no final dessa cena, eu coloco um áudio da minha avó, da própria Lúcia, minha avó, contando sobre o episódio em que ela foi ver o pai dela cantar numa rádio e ele não deixou e disse que ela não quer se tornar cantora. Eu coloco esse áudio no final justamente para o público ter noção de que aquela é uma história real, para causar esse distanciamento. Para o público ouvir realmente a história da Lúcia, ouvir a voz da Lúcia e ter noção de que aquilo é uma história real. A segunda cena do espetáculo se chama Mãe, e nessa cena eu conto a minha própria experiência com o abandono paterno. Então eu fui a fonte primária, e o distanciamento nessa cena eu causo através de um paradoxo entre personagem e não personagem, porque ao mesmo tempo que o público vê um personagem em cena, já que o público está assistindo uma peça de teatro,
ao mesmo tempo o público não vê um personagem, porque sou eu contando a minha própria história. Então causa esse distanciamento, e o público consegue ver que realmente é uma história real. E isso é uma característica do teatro documentário. A última cena se chama Manhuca, e nessa cena eu conto a história da Lucrécia Terezinha Teles dos Santos, que foi minha madrinha, conhecida também como Manhuca. A Lucrécia, ela foi a primeira mulher de Lages a trabalhar num posto de gasolina como frentista. Isso chegou a sair no jornal. Infelizmente eu não tenho mais essa manchete física, mas eu tenho essa memória. Então eu usei isso como fonte primária, além de outras memórias que eu tinha e relatos da minha família também. E eu conto a história da Lucrécia nessa cena justamente para fazer referência a todas as mulheres negras, a situação da mulher negra no Brasil, né, a marginalização da mulher negra. Porque a Lucrécia ela foi uma mulher que abriu mão de muita coisa da própria vida para conseguir sustentar a família, conseguir trabalhar pela família. Então eu faço isso para fazer referência a essa situação e fazer registro dessa história que não foi contada por ninguém. A história de uma mulher negra que podia estar se perdendo, mas que agora está registrada através do teatro documentário. E nessa cena eu faço o questionamento, o que significa fazer alguma diferença? O que significa fazer poeira, que é o que dá nome ao espetáculo? As referências. Agradecimentos. Eu preciso agradecer a professora Fátima Costa de Lima por orientar a minha pesquisa, agradecer a professora Maria Brígida de Miranda por orientar a construção do espetáculo Poeira, e agradecer a minha mãe Renata Rodrigues Teles, a minha avó Lúcia Thalita Rodrigues Teles e a minha madrinha Lucrécia Terezinha Teles dos Santos. Muito obrigado.